Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa, dessa feita, comentando a mensagem Olhando para o Invisível. Essa foi uma importante mensagem que pregou o profeta para nos dar entendimento da grande verdade do sétimo selo, do ministério do Filho do Homem, Deus mesmo operando através de sua igreja, através do seu profeta. Cada um de nós que cremos nessa mensagem, que cremos nesse profeta, a nós que Deus deu a graça de romper o véu, de olhar o invisível, olhar aquele que operava maravilhas através do ministério do irmão Brana. Veja, Jesus havia dito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja, isso é uma promessa, e passarão os céus e a terra e a sua palavra não pode passar. Então esse mesmo Jesus que operou há 2000 anos atrás, esse mesmo Jesus esteve e está operando em nosso meio, conforme ele prometeu. Porém, tudo depende da fé, tudo depende de que ele nos tenha levantado de entre os mortos e nos tem ressuscitado pelo poder de sua ressurreição e tem mostrado que este dia que nós estamos vivendo é diferente das eras denominacionais. Durante as 7 eras da igreja, ele se manifestou como Filho de Deus. Veja, não houve mais profetas por 2000 anos, mas aqui no tempo do fim, veja a promessa de Malaquias capítulo 4, veja, Deus se manifestaria outra vez em meio do seu povo, através do ministério do Filho do Homem. O Filho do Homem não é o William Brana. O William Brana não é o nosso parente redentor, ele não é o Filho do Homem, ele não é Jesus Cristo. Mas ele é como cada um de nós. Veja, membros do corpo de Cristo, através dos quais Jesus Cristo se manifestaria para cumprir as promessas que ele havia deixado para esse tempo do fim. São Lucas 17, verso 30, Apocalipse 10, verso 7, Malaquias 4, São João, mostrando que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, faria as mesmas obras que eu fiz e até maiores do que essas. Veja, Jesus operando de acordo com a palavra. Agora, São João capítulo 15, nós temos uma tremenda escritura que esclarece muito esse ponto. Veja, da presença de Jesus aqui no tempo do fim, Cristo em vós, a esperança da glória. Veja, Cristo entre os gentios. Esse era o mistério que esteve oculto por todos os séculos e agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as glórias ou a glória desse mistério entre os gentios. Porque ele havia se manifestado entre os judeus, mas agora ele está se manifestando entre os gentios, e logo ele se voltará aos judeus, de acordo com a profecia, na metade da última semana, das 70 semanas de Daniel. Veja, mas antes disso, ele se manifestaria através de um profeta, Apocalipse 10, para a igreja gentia, porque ele havia mostrado o sinal messiânico para os judeus, para os samaritanos, mas nunca havia mostrado o sinal messiânico para a igreja gentia. Então ele provou que a verdadeira igreja, veja, ela é como os ramos da videira. Não é a videira que dá o fruto, são os ramos. Mas para provar que os ramos são santos, tanto quanto é a videira, os ramos produziriam os mesmos frutos. Veja, isso prova a verdade do assunto. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, ele está aqui nessa hora. Veja, você precisa olhar para o invisível, precisa crer na palavra,
Ele disse, eis que estou convosco. Então isso encerra o assunto. Eu não tenho que vê-lo fisicamente com os meus olhos, mas eu devo crer. Crer que Ele está aqui, está aí com você, está aí no nosso meio, está na verdadeira igreja. Agora, o que vindicou, veja, a hora presente, a hora que estamos vivendo, é que a verdadeira igreja manifestou os mesmos frutos da videira original, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, São João capítulo 5, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, o sistema organizado, as denominações, não puderam produzir o fruto verdadeiro, produziram seus credos, seus dogmas, produziram denominações, mas a verdadeira igreja produziria o mesmo fruto, o mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Filho do Homem, a mesma vida, através do seu povo, porque nós somos as varas. Nós somos as varas, a exemplo do profeta, a exemplo da verdadeira igreja, as varas que estão dando fruto. E Jesus continua, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele tem tirado de nosso meio toda a sujeira religiosa. Veja, observe, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, uma vara não pode produzir o fruto verdadeiro se não estiver na videira original. Mas se diz que é uma vara e que está na videira e não produz fruto, ela é cortada. Isso explica tudo. Por isso o ministério do Mombrana e agora a verdadeira igreja está reproduzindo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lembrando, nós não temos que produzir o sinal do Messias, nós não temos que ter sinais nas mãos, nós não temos que profetizar. Não! Nós temos que crer na mensagem, como Raabe creu na mensagem. Veja, e a mensagem a colocou debaixo do sinal, que para nós hoje é o Espírito Santo. Aqueles dois homens que levaram a mensagem à casa de Raabe não tinham sinais nas mãos, não eram profetas, nada. Apenas pregaram a palavra e Raabe, uma semente eleita, creu na verdade, abrigou sua família debaixo do sinal e foi salva, como agora, no tempo presente. Então Jesus continua, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Veja, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então as mesmas obras foram vistas no ministério dos 7 monges para provar que Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, estava aqui de forma invisível, porque a vara produziu o fruto original. Isso fica claro, esse é o 7º selo, a presença genuína de Jesus Cristo em nosso meio, realizando as mesmas obras. Então, olhando para o invisível, a partir do parágrafo 73, chamando a fila de oração, para provar que ali estava o invisível, operando as mesmas maravilhas no meio do povo, que o Espírito Santo, Jesus, estava ali, através da vara, através de William Branham, a vara, produzindo o mesmo fruto original. Veja então, Mombrana começa a dizer aqui, ele disse, antes de Filipe te chamar, referindo-se a Natanael, né? Quando você estava debaixo de uma árvore, eu te vi. Aquele era Jesus ontem. Se ele é o mesmo hoje e habita em nós, veja, quando ele prometeu que faria e que seria mostrado a este homem, talvez ele esteja aqui por causa de problemas financeiros, havia um paciente na fila de oração,
Estava falando com o paciente e com a audiência. Estava dizendo que talvez aquele homem estivesse ali com um problema financeiro. Ele pode ser um homem que está morrendo, ele pode ser um homem de pecado, ele pode ser um homem justo, eu não sei. Eu não posso lhe dizer, mas Deus sabe disso. Então, se ele se fizer conhecido aqui, que Jesus vive e falará ao homem, então que ele seja o juiz de que isso está correto ou não. E então faria aquilo com que todos vocês crescem nele, que ele é visível aqui, que é o seu ser. Agora, ele não pode se mostrar corporalmente em um corpo. Não. Ele se mostra pelo seu espírito. Esse é o sétimo selo. É isso que as 7 vozes dos trovões vieram revelar. Por isso um pedaço da verdade está no papel, outro pedaço estava interpretado na vida do profeta. É isso que você tem que abrir seus olhos para poder enxergar o invisível. 74. Agora, ele permitiu que a sua fotografia fosse tirada ali. Vê você aquilo que o mundo científico tem em Washington, D.C., o mesmo anjo de Deus, a mesma coluna de fogo, a qual habitava em Jesus, fez a mesma coisa a Filipe, ou melhor a Natanael, o mesmo Jesus prometeu vir e habitar em nós e fazer as mesmas obras. Todos compreendem bem agora? Correto agora. Senhor, que possa ser mostrado que Tu és Deus e que nós somos os Teus servos. Então, Tu nos amas e Tu queres que essas pessoas creiam em Ti e que atravessem todas as barreiras de pecado do mundo e que eles possam ser salvos e curados para a Tua glória. Amém. Então ele prossegue na filha de oração. Agora, apenas para dizer como Pedro fez na chamada Formosa, ou Porta Formosa, para o homem que era aleijado desde o ventre de sua mãe, ele disse, olhe para nós. Veja, aquilo foi apenas para fazê-lo, chamar sua atenção, para chamar a atenção dele, como nosso Senhor fez com a mulher no poço. Ele chamou e começou um diálogo, disse, traga-me um gole de água. Veja, ele seguiu adiante conversando. Agora, se eu não te conheço, você é apenas um homem que está aqui no auditório. Se eu não te conheço e o Senhor declarar a mim algo que você tem feito em sua vida, ou que você está desejando, finanças, saúde, ou seja o que for, e fizer isso verdadeiro e claro, então você crerá que Ele está aqui para lhe conceder aquilo que você está pedindo? Fará você isso? Correto? Então pede o profeta. Reverentes agora. Jesus falando pela boca do seu profeta, mas ele estava ali, de forma invisível, o mesmo Jesus. 76. Agora, apenas fique orando até que o Espírito Santo se estabeleça sobre nós. Sim, eu vejo esse homem e vejo uma pessoa pequena que está próxima de pé ou deseja receber oração. É por outra pessoa que você deseja receber oração. É uma garota, uma garotinha, e você não é dessa região. Você é de perto de um enorme lago, em algum lugar, e você é de uma cidade que fica perto de uma grande cidade, que tem um grande nome, é Buffalo, Nova York. Você é das proximidades de Buffalo, Nova York. Você tem pressão alta, e esse é seu problema, mas você está orando por essa criança. Você crê que sou seu servo? Você é o senhor Holden, este é o seu nome. Regresse e receba aquilo que você pediu. Coloque aquele lenço nela. Está terminado, não duvide. Você crê? Você crê que Jesus Cristo vive? O que é isso? O invisível se torna visível. O que é aquilo? O mesmo Jesus, os mesmos frutos, os mesmos sinais, a mesma coisa. A vara dando fruto original. Espero que a conversa te ajude. Que Deus te abençoe. Você não tem que mostrar o sinal do Messias, nem eu. Apenas temos que crer. E você será cheio do Espírito Santo. Deixe o seu comentário aí. Eu gosto de ler ele. Até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.